Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Fábio Henrique Ferreira Novaes fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois de novo a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra de salvação. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wélio da Silva. Presente. Vereador Reinaldo Reis Silva. Presente. Vereador Shirlene Gonçalves. Presente. Vereador Wilton Wesley Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária nesse dia 20 de novembro de 2023. Nesta sessão não haverá deliberação de ata. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Projeto de Lei 71/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre fornecimento de cestas de Natal aos servidores públicos da administração direta e indireta municipal e de outras providências. Parecer jurídico 91/2023, parecer contábil 87/2023, favoráveis ao trâmite do projeto. Requerimento 135/2023, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, João Marcos Macedo Silveira, José Antônio Camargo Júnior, José Wélio da Silva e Reinaldo Reis Silva, os quais requerem deliberação em única discussão e votação do projeto. Despacho da presidência de inclusão do requerimento 35 e projeto de lei 71 na pauta dessa sessão. Projeto de resolução 7/2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre o fornecimento de cestas de Natal aos servidores públicos, Poder Legislativo Municipal, de outras providências. Parecer jurídico 89/2023, parecer contábil 84/2023.
favoráveis ao trâmite do projeto. Requerimento 136, 2023. De autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, João Marcos Macedo Silveira, José Antônio Camargo Júnior, José Wellington da Silva e Reinaldo Reis Silva, os quais requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto. Parte da presidência de inclusão do requerimento 135 e projeto de resolução número 007 na pauta dessa sessão. Relatório 16, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, referente ao procedimento 53 de 2023, requerimento 119 de 2023. Informações referentes à obra de recuperação do emissário de esgoto na rua Cesário Leopoldo, próximo ao número 621, bairro Nova Esperança. Informando que, diante das informações recebidas, este vereador conclui pela satisfatoriedade das informações prestadas. Moção 13, 2023, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, de congratulação e aplausos à professora mestre Estela Maria Gomes, em forma de reconhecimento pelo excelente trabalho como professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Ofício de diretoria 155 de 2023, de autoria do diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, senhor Eduardo de Assis, em resposta ao ofício 431 de 2023, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Wilton Ed Oliveira, no qual encaminhou o requerimento 126 de 2023, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira e Carlos Leonel de Oliveira, os quais requerem informações sobre a melhoria na sustentação da adutora localizada próxima à MG 050, que abastece a caixa d'água da Cruz do Monte. Convite de autoria da equipe CEMEIO André Mourão e dos alunos das turmas A e B do segundo período, convidando para a entrega do certificado de conclusão da educação infantil, ser realizada no dia 28 de novembro de 2023, a partir das 17h45, no Salão de Eventos do PTC Piuí Tênis Clube. Convite de autoria da Secretaria Municipal de Assistência Social de Piuí, convidando para participar do passeio ciclístico pelo fim da violência contra mulheres e meninas, ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, a partir das 8 horas, saindo da Praça Padre Alberico. Convite de autoria do presidente da Associação de Capoeira Arte e Liberdade, Antônio Glender do Nascimento, convidando para o 18º Festival Cultural de Capoeira de Piuí, Minas Gerais, a ser realizado no dia 19 de novembro de 2023. A partir das 10 horas, na quadra poliesportiva do Instituto Perfil de Educação. Ofício 437 de 2023. De autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Wilton Wesley Oliveira, caminhando a proposição de lei complementar 008, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 67 de 2019. Estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo do município de Piuí e da outras providências. Ofício 438 de 2023. De autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Wilton Wesley Oliveira, encaminhando a proposição de lei número 60 de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação e doação de bem público à Igreja Pentecostal Templo de Davi de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Ofício 439 de 2023, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Wilton Wesley Oliveira, encaminhando a proposição de lei 61, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre desafetação e doação de bem público à Igreja Assembleia de Deus Manassés e da outras providências. Ofício 440 de 2023, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Wilton Wesley Oliveira, caminhando a proposição de lei 62, de 14 de novembro de 2023, que autoriza a liberação de recursos financeiros
destinados a repasse de subvenção, o valor de R$ 308.331, inclusive o resíduo para a Santa Casa Misericórdia Piuí, Minas Gerais, da outras providências. Ofício 441/2023, autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Wilton de Oliveira, e ofício 425/2023, autoria da presidência dessa casa, enviado ao senhor Eduardo Augusto Pereira Juliana, representante da equipe da Emater de Piuí, no qual encaminhou o requerimento 120/2023, de autoria da vereadora Shirley Lene Gonçalves, protocolado em 24/10/2023. Referente à solicitação de informações para subsidiar o estudo do projeto de lei 48/2023, que dispõe sobre a criação da área de proteção ambiental, SEAS e Águas de Piuí. Edital de convocação para a 39ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador José Wellington da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Shirley. Boa noite, público presente. Eu queria comentar hoje, Eduardo, põe uma foto para mim aí. É um pedido a uma moradora ali do bairro Lagoa de Trás, até no bairro onde eu moro, da rua Joaquim Beijo com o Juiz de Fora. Esse bueiro aí, ele foi no mandato anterior, foi até pedido de outra moradora lá, que pediu para tampar ele. Tinha muito escorpião. Aquele lá que vocês foram lá. Tinha muito escorpião lá na casa dela, e ela tinha 2 crianças. Aí eles foram, tamparam ele com cimento, né? Com proteção lá de cimento. Aí mudou outra para lá, né? Até a mãe da menina, que morava lá anterior, e ela mora sozinha. E teve aquela chuva de domingo, né? Atrasada, tem uns 15 dias. Ali inundou tudo ali. Não é que vai resolver agora, né? Porque aquela chuva foi inesperada, ninguém esperava uma chuva daquela, né? Aí ela pediu, aí prontamente eu liguei pro menino lá, o Fernando, do departamento de obras. Aí hoje ele foi lá e tirou aquela outra tampa e colocou, até com a máquina, né, da feitura, e colocou essa grade, né? Então eu queria agradecer aí o Fernando, o pessoal aí do Obras, que prontamente foi lá e resolveu o problema dela, né? E espero que mais para frente aí, né, igual já entraram com pedido aqui, para ver se dá uma melhorada ali na rede pluvial, né? Porque está acontecendo, vira e mexe nessas chuvas lá e está inundando as casas lá, né? Ali talvez com mais bueiro aí, para o escoamento das águas, principalmente no Juiz de Fora. Então, queria só agradecer. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Lene Gonçalves. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do qual eu cumprimento os demais colegas de bancada, cumprimento também o público que nos acompanha, servidores da casa, imprensa falada e escrita. Senhor presidente, trago aqui algumas situações, e uma que a gente não poderia deixar de falar é sobre essa tristeza, né, dessa situação horrenda do nosso governador. Essa proposta, eu julgo como descabida, literalmente um desserviço quando você deixa de pagar uma dívida fiscal, um recurso que deveria já ser mitigado, e quer cortar no pagamento do servidor público, aquele que ganha menos ainda. É descabido isso. Uma situação que jamais podemos deixar. Portanto, eu gostaria de convidar aos senhores para que juntos fizéssemos um documento solicitando a todos os deputados federais, estaduais, para intervir junto a esta causa.
tirar do servidor público para pagar uma dívida do Estado é simples, é a maior prova de má administração. Para mim é isto. E quero convidar aos senhores para juntos tentarmos intervir. Sabemos que a esfera não é nossa, não é municipal, é estadual. Não é uma situação também compatível à da União, mas é uma atitude insensata. Simplesmente insensata. A meu ver, é como se estivesse rasgando a Constituição e colocando no lixo. Como que pode tirar, ou seja, congelar o salário do servidor público por 9 anos e ainda com propostas de aumento de impostos? É uma situação sem nexo, simplesmente. Então, esse é um assunto que trago aos senhores e gostaria do apoio de todos. Outro assunto, senhor, é com relação à nossa APA, a APA PL 48. Senhores, no dia 23 de outubro, foi votado aqui na casa, passado em plenário, um requerimento em que fiz, endereçado à Emater, na pessoa do senhor Eduardo Augusto Pereira, que é o representante da Emater local, onde fiz alguns questionamentos, e a resposta desses questionamentos irá nos permitir aprofundar ainda mais no estudo técnico que já está sendo feito. Ocorre que o prazo legal seria 13 de outubro. Passou a data, nenhuma resposta foi enviada, nem sequer um pedido de extensão de prazo. Senhores, esse projeto, a PL 48, o maior objetivo dela é proteger as nossas águas e as nossas serras. Não adianta surgir um projeto de uma APA menor com apenas 2 quilômetros de proteção. Não adianta protegermos as margens dos rios, das nascentes, se a água que vai descer da serra vai contaminar a mesma coisa. Essa semana nós tivemos a prova da manifestação da natureza. Calores insuportáveis. A natureza, ela revida contra o homem. Portanto, que aqueles que ainda restam consciência, vamos lutar para que isso se torne real. Eu preciso desta casa no sentido de cobrar a celeridade da resposta junto à Emater. Nossa PL está pausada, no stand-by, aguardando o estudo técnico. Nós estamos conseguindo diversos patrocínios, estamos realizando o estudo com 3 universidades federais que estão nos assessorando, mais algumas outros profissionais, e estamos esbarrando nisso, porque querendo ou não, de uma forma indireta, a Emater está travando a continuidade do estudo técnico, porque nós aguardamos essa resposta, para depois providenciarmos algo que eu quero que esta casa faça, a audiência pública. Então, darmos continuidade ao trâmite da PL. Este é outro caso que trago aqui, que eu preciso muito dos senhores, haja vista que a PL 48, ela irá proteger, de certa forma, ou coibir algumas ações que são consideradas crimes ambientais. Senhores, outra situação que trago a esta casa, eu estou apresentando uma indicação, número 286, onde eu estou solicitando que seja realizado o repasse em forma de assistência financeira complementar. O adicional para os profissionais de ACE e ACS. A presente solicitação se justifica tendo em vista o cumprimento do pagamento em forma de assistência financeira complementar aos profissionais ACE e ACS, e a esses profissionais nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Federal 12.994 de 2014. Eu aguardo resposta sobre isso. E, aproveitando, eu também já estou apresentando um requerimento ao senhor presidente, onde eu estou solicitando que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. César
Dr. Paulo César Vaz, para que seja informado se foi repassado ao município o incentivo financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde em forma de assistência financeira complementar, adicional para os profissionais ACE e ACF. A presente solicitação de informação visa prestar esclarecimento aos profissionais mencionados que questionaram essa vereadora em relação à parcela adicional do último trimestre de incentivo financeiro. Senhores, algumas pessoas dizem que esse recurso já está na administração, mas nós não sabemos. Sabemos também que não pode ser pago com o recurso da própria administração, recurso próprio. Mas, se esse dinheiro vir, também sabemos, baseado em vários artigos, em várias portarias, que ele não pode ser destinado a nada mais que não seja o pagamento para qual o seu objetivo, para qual ele foi criado, o cumprimento desse próprio objetivo. Portanto, eu gostaria que esse requerimento fosse, então, aprovado e também cobrado de uma forma mais eficaz. Obrigada a todos, uma boa noite. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público aqui presente, pessoal de casa. Eu vou pegar um gancho da fala da Shirley. Né, Shirley? Estou sem óculos aqui, mas vamos lá. Se eu não sei. Eu quero dizer, até quero usar uma fala aqui do ministro do Alexandre da Silveira, né? Que Minas está à beira de um colapso. É a fala do ministro. Então a gente vê muito aqui, né? E a gente tem acompanhado, tem visto as reuniões, a gente tem conversado. Semana passada nós estive lá em Brasília também, a respeito do Instituto Federal, e a gente vê aqui, né, a falta de compromisso do governador, mais uma vez, né, querendo resolver o problema de Minas Gerais com o dinheiro do povo, com o dinheiro do servidor, né, com essa recuperação fiscal. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. A gente tem que trabalhar assim com os nossos deputados. A gente já está trabalhando nesse sentido, porque a gente vê o que o Zema fez foi ele sentar em cima da dívida, deixar ela aumentar e usar o Brumadinho, né, para mandar dinheiro para os municípios. E com isso a dívida aumentou, e aí ele está querendo usar agora o dinheiro, né, do povo, o dinheiro do servidor, do trabalhador, para resolver o problema de Minas Gerais. Então isso nós não podemos deixar acontecer, e a população não pode pagar. Então onde a gente tem que unir forças, né, e tem um movimento agora em Belo Horizonte, até nós estamos com a agenda para quinta-feira, Zé Wellington. Quem sabe a gente consegue pegar esse movimento para a gente unir as forças aí contra o governador, porque isso não pode passar. E esse momento que nós tivemos lá em Brasília também foi um momento importante para nós, porque nós estamos com um problema muito sério aqui, né, que se a gente não resolver ele agora, por esses dias, né, a gente pode, às vezes, eu não posso afirmar ainda, mas é quanto ao Instituto Federal. A gente tem que unir forças também. Hoje nós temos um Instituto Federal Campus Avançado, que nós podemos ter só um curso a nível de curso superior. E o governo federal, o presidente Lula, ele está com um projeto de abrir mais Instituto Federal para dar condições do povo, né, levar instituto mais próximo da comunidade para eles estudarem. A gente vê que o governo anterior não moveu uma palha para apoiar o ensino, ensino de qualidade e a educação no nosso Brasil.
E o governo federal agora, ele está levando o Instituto agora em todo o Brasil. Só que com isso, nós temos que tentar tirar o avançado aqui do Instituto Federal nosso e transformar em campus. Se a gente transformar ele em campus, a gente tem condições de abrir mais cursos a nível superior e também cursos técnicos. Há 1 mês e meio, eu tive com o Humberto, né, diretor do Instituto Federal, ele é professor e diretor do Instituto. Nós tivemos em Belo Horizonte, no gabinete do Reginaldo Lopes, levamos a proposta para ele, pedimos apoio, e agora nós fomos, né, semana passada, na segunda-feira, nós fomos a Brasília, eu e o diretor Humberto, nós fomos no presidente do Senado, tivemos lá no gabinete dele, ele não estava presente, mas nós tivemos com a equipe, com o chefe de gabinete. Na terça-feira, nós tivemos uma reunião com o presidente, com o secretário de Educação, o Getúlio Ferreira, o secretário, nós tivemos lá no MEC, no Ministério da Educação. Teve vários diretores de institutos também, porque se a gente perder, se a gente não for classificado, se a gente não passar nos critérios que o governo pede hoje, talvez a gente fique sem o nosso Instituto Federal aqui em Piuí. Então, nós estamos lutando, nós estamos trabalhando, nós estamos correndo atrás, pedindo apoio, indo atrás dos nossos deputados, porque a gente precisa enquadrar agora no que determina o governo federal. E eu tenho certeza que o governo federal agora, que a ideia dele é abrir mais institutos e levar a educação, o ensino de qualidade no Brasil inteiro, o qual nós não fomos, em momento algum, antes desse governo, nós não fomos, como se diz, atendidos. Então, nós estamos aí lutando, junto com o diretor, do Instituto aí, para que a gente continue, com o nosso Instituto trabalhando, com o nosso Instituto, com esse curso e mais cursos ainda a nível superior. Então, eu queria trazer isso aqui para vocês, trazer esse momento que é um momento de luta, a gente não pode desanimar nunca, e pedir apoio aos demais vereadores aqui também, junto com os seus deputados, procurar o diretor do Instituto, conversar com ele, ver de perto a situação e também buscar apoio junto aos demais deputados aí que vocês apoiam, para a gente unir as forças, para a gente trabalhar firme em nome do nosso Instituto. Porque nós vamos ganhar muito, Piuí vai ganhar, nossa comunidade, os nossos alunos, a nossa região vai ganhar, e nós vamos estar levando, sim, mais uma vez, o ensino para todos. No mais é só, muito obrigado, presidente. Pela ordem, Júnior. Só comentar sobre a sua fala também. Eu sou funcionário público, Todos já sabem. Mas foi igual o Júnior disse, a Shirley, é um absurdo isso que o Zema quer fazer com nós, funcionário público, congelando aí o salário até 9 anos, Então, eu falo com vocês, pode contar com a gente, Eu acho que não é assim que ele vai pagar a dívida de Minas, essa dívida já vem de muitos anos atrás, Nós não temos que pagar o pato, Ele tem que se virar, ele não candidatou, ele não ganhou para governador. Então, ele que se vira, ele sabia dessa dívida, E porque é 160 bilhões essa dívida, Agora nós temos que pagar, então eu estou com vocês, Sou funcionário público e nem mesmo quem fosse, acho que isso é um absurdo. Não pode acertar
né, uma loucura dessa, né? E vamos que vamos, viu? Precisando da gente, está aí à disposição. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, ô Júnior, concede a palavra rapidinho? Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, presidente, novos colegas vereadores, público que nos acompanha, os nossos amigos servidores públicos aqui, prazer receber vocês. Vou pegar o espaço do Júnior aqui e dizer para vocês que o que depender da gente, pelo menos de mim como vereador, estou do lado de vocês, que é um absurdo o que ele está querendo fazer. Vocês que lutam, trabalham, que estão na frente ali, e congelar o salário, isso não existe não. Então o servidor público, tanto municipal como estadual, hoje nós estamos falando dos servidores estaduais, né? Todo servidor estadual tem o meu apoio. O que depender de mim, eu vou estar cobrando, como o Júnior falou ali, o Zé também, a Shirley, pode ter certeza. Que eu acho que hoje eu tenho meu estudo, eu tirei o terceiro ano, fui muito bem auxiliado lá na Escola Estadual professor João Menezes. Agradeço aos professores que estavam lá, nunca desanimaram. Então, meus parabéns a vocês, pessoal da classe dos servidores estaduais, pode ter certeza. O que eu puder fazer, vocês têm um companheiro aqui, viu, Jardim? Estamos junto com vocês aí. Muito obrigado. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nossos colegas, assessores, servidores dessa casa, ao público que nos assiste, né, ao público que se faz presente aqui. Gostaria de muito especial aqui cumprimentar meu amigo Antônio Glender, né, representante aí da questão das OSCs do nosso município, qual tive o prazer de trabalhar aí nas parcerias, nas reuniões em que ele esteve presente. Cumprimentar também a Rosélia, que representa hoje o Sindicato dos Servidores, está aqui também esta noite, e a todos os servidores públicos de modo em geral, onde carinhosamente, através de uma pessoa que fez parte da minha vida estudantil, né, o professor Naldeles, foi meu professor de História na Escola Estadual Professor Horta, e eu trago aqui, né, uma legítima consideração à manifestação que vocês têm feito aqui esta noite. Eu acho que é importante buscar sempre pela valorização do servidor público e, como eu sempre digo a esta casa, né, muitas vezes falta responsabilidade dos gestores, daqueles que estão à frente dos cargos públicos para equacionar as contas públicas. Eu acho que existem outras maneiras dialogáveis entre os governos para se acertarem as contas, sejam eles estadual e federal, não tirando aquilo que é de direito do servidor. Eu vejo aqui muitas vezes o nosso colega Reinaldo falando, o Zé Hélio também, que é servidor, eu também, como profissional do SAMU também, que se encontra como servidor, e a gente sabe que a garantia dos direitos é inviolável. A gente deve lutar para que esses direitos sejam mantidos, que a gente possa agregar ainda mais direitos, né, e que a gente possa ter a nossa devida valorização. Eu espero que haja uma sensibilidade por quem pode resolver essa questão. Nós somos apenas, né, um pingo d'água dentro desse oceano. Temos deputados que nos representam e agora devem fazer mais ainda valer a pena o expressivo número de votos que recebem aqui na nossa cidade. Não é vir aqui passar o chapéu só de 4 em 4 anos. Agora é a hora de brigar, de representar, de mostrar as caras e de mostrar para que vieram, né? Por isso elegemos a eles. Eles são a nossa bancada, a nossa voz na esfera estadual e precisamos agora que eles façam essa voz ser ouvida. Dizer, senhor presidente, que gostaria de pontuar aqui até um pedido, né? Eu venho falando aqui muito sobre a questão da limpeza urbana aqui na nossa cidade. Até, Carlinhos, elogiei muito aqui o profissionalismo do Gaguinho, mas a gente sabe que hoje, infelizmente, o número de profissionais que a gente tem acaba deixando, de certa forma, meio deficitário essa área de limpeza urbana. Eu estive agora no final de semana passando ali no bairro Américo Arantes, né, um ponto de passagem que eu fui ali visitar alguns conhecidos naquele bairro, e a Avenida Dário de Mello está num canteiro bem alto de vegetação. A gente tem ali uma alta vegetação no canteiro da Avenida Dário de Mello, além de bancos danificados.
E eu já citei aqui também que nós temos alguns carros abandonados, né? E eu vou falar agora especificadamente em relação àquela região, na rua José Antônio da Costa. A gente vem pregando aqui todo janeiro, todo o período de chuva, quando dá aquele período de estiagem, olha a dengue, a gente tem que se prevenir, a gente tem que eliminar os focos, mas se a gente der uma voltinha na cidade de Piuí, a gente vai ver inúmeros carros abandonados, focos que poderiam ser removidos, que são fontes de contágio do próprio mosquito da dengue e de outras doenças. Nessa rua mesmo tem 2 carros que devem estar abandonados lá há trocentos anos, né? Já foram totalmente desmontados, desmantelados. Acredito eu que deve ter bicho de tudo quanto é espécie dentro desses veículos. Então pedi ao setor de fiscalização do município que possa estar indo até a rua José Antônio da Costa, lá no bairro América Arantes, Fabinho, verificar essa situação do carro. Né, esses carros que muitas vezes as pessoas abandonam, outros ateiam fogo, retiram peças e larga lá para a prefeitura ter que tomar providências. Que essas pessoas possam, né, de certa forma, se responsabilizar pelos seus atos. E dizer também de uma obra de intervenção do SAAI na rua Cândido Prado. Pedir ao SAAI também, Fabinho milita muito nessa causa em relação ao SAAI nessa casa, mas pedir que haja uma maior agilidade ali, porque a gente tem uma rua paralela ali, aonde impossibilita o fluxo do veículo ali naquele lugar. Quando uma está em manutenção, a outra, por ser muito íngreme, não há como os veículos trafegarem com a sua maior fluidez. Dizer também, senhor presidente, que trago aqui uma demanda. Eu estive na cidade de São Sebastião do Paraíso, representando aqui, né, ao senhor e aos demais colegas dessa casa. Tivemos ali um encontro muito agradável na Câmara de Vereadores, recebidos ali pelo vereador Marcão, foi eu e o Carlinhos, né, o vereador Carlinhos, e chegando lá, né, a gente também teve a presença ali do prefeito da cidade de São Sebastião do Paraíso, e a gente viu uma política adotada pelo município de São Sebastião do Paraíso, que já foi, né, matéria de nossas indicações aqui nessa casa. Eu pude parar ali junto com o Carlinho em frente a um parquinho municipal e a gente viu brinquedos adaptados para crianças com deficiência ali em perfeito estado de funcionamento no parque municipal. A gente já inclusive apresentou, né, algumas indicações nesse sentido para que pudesse ser revisto essa questão. E como nós pregamos a inclusão, nós não queremos que faça um parque municipal com brinquedos adaptados. Nós queremos que esses brinquedos sejam incluídos, inclusive conforme, né, uma ideia que chegou a esta casa da amiga Débora, que hoje responde pelo Espaço Iguales, que esses brinquedos possam estar no parquinho municipal da nossa cidade, para que haja interação entre as crianças típicas e atípicas do nosso município, para que elas tenham uma real convivência e possam ter a garantia de usarem o espaço de lazer e gozar do privilégio, né? Não digo privilégio, gozar, né, do direito de ter esses brinquedos para a sua atividade de lazer. A gente vê, ó, são um parquinho municipal, e aí você vai dizer assim, né, talvez a gente esbarra na questão do recurso. Ah, falta recurso para muita coisa, mas eu encaminhei, né, junto com os colegas vereadores aqui, inclusive para a nossa base de parlamentares, de deputados, uma indicação pedindo a destinação de recursos para que a gente possa ter, para que a gente possa viabilizar essa situação aqui o mais rápido possível na nossa cidade. Temos um parquinho fenomenal, que é o parquinho da Praça Guia Lopes, mas não temos nenhum brinquedo adaptado ali, né? Eu queria dizer também, senhor presidente, colocar aqui sobre a questão, eu esqueci o nome da rua, né, e até o senhor me perdoe, os que estão aqui presentes, é a rua, o Fabinho vai saber muito bem, aquela rua do antigo Canil, né, aonde era situado ali o Canil, no bairro Bela Vista, né? Ali eu até havia tecido aqui um agradecimento especial à equipe de estradas, né? A situação estava muito precária ali. E hoje, um comerciante que passa por aquele local relatou que devido às constantes, né, e inconstantes chuvas que a gente está tendo aí, né, meio que intermitentes, ali está danificando bastante, né?
A gente trabalha bem sincronizado, o Fabinho compreende mais esse meio, né, rural, essa área assim mais denominada de estrada, e a gente pediu um apoio ao prefeito hoje para que possa olhar essa situação e, de certa forma, entrar com uma devida providência através do departamento competente, atendendo ali, né, os anseios da comunidade que ali reside e dos que ali trabalham também. E para finalizar a minha fala, senhor presidente, eu gostaria de passar um vídeo aqui, até a pedido do Wallace, que é o diretor de trânsito. Ele é da Igreja Maranata, pediu que trouxesse esse vídeo para convidar o pessoal público presente, também os vereadores dessa casa, sobre um evento da igreja que será realizado, né, agora nesse mês. Gostaria da atenção dos senhores. Para o mundo, sobre a volta do Senhor Jesus, Trombetas e Festas, 3ª edição, domingo, dia 26 de novembro, às 11 horas da manhã, em uma igreja cristã Maranata mais próxima de você. Maranata, o Senhor Jesus vem. Então fica aí o convite, né? Quem puder estar presente, que possa estar atendendo aí o convite. O Zé também recebeu, né, Zé? E gostaria de agradecer a minha oportunidade aqui de fala, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi aqui também, Reinaldo Reis Silva. Cumprimento o senhor, cumprimento todos os vereadores, vereadora Shirley, todos que nos acompanham pelas redes sociais. E, em especial, gostaria de cumprimentar o funcionalismo público do Estado de Minas Gerais, aqui representado por vocês nessa noite. A gente sabe da luta que vocês vêm travando contra esse plano de recuperação fiscal, né, que vai ser danoso para a vida do funcionalismo público. Então você tem acompanhado diariamente a vida de vocês, a luta de vocês no engajamento lá na Assembleia, lutando contra esse plano. Gostaria de dizer que o nosso deputado, da nossa base, Coronel Sandro, é contra esse projeto aí, né, de plano de recuperação fiscal. E a gente fica muito feliz com a fala dos amigos vereadores aqui, que vão entrar em contato com seus deputados para nos apoiar também contra esse plano danoso para a vida do funcionalismo público estadual. A gente sabe que o funcionalismo público estadual, nosso estado, Minas Gerais, é um estado desejado, muito desejado para a vida de todo cidadão, né? A gente vê isso pela nossa cidade de Piuí, e todo mundo que vem para Piuí quer residir aqui. Isso graças ao funcionalismo público, que atende bem todos os cidadãos, tanto municipal quanto federal, todas as esferas. Então agora é um engajamento forte que a gente tem que fazer, né, contra esse plano aí. A gente conta com colaboração dos 77 deputados que estudam esse projeto, né, um projeto danoso para a nossa vida, que vai nos destruir daqui 9 anos, com esses salários. Daqui 9 anos, a gente congelar nosso salário, a gente não vai ter condição de sobrevivência. E vai muito além de condições financeiras, que a maioria do pessoal do Estado vão adoecer. Como que vai sobreviver? Hoje em dia, quem ganha, vamos supor aí, 5 mil, vai estar ganhando 1.500, 2.000 reais. Como que a pessoa vai sobreviver? Tratar dos seus entes queridos, que são mais importantes, sua família, né? Então agora é a hora de uma luta ferrenha mesmo, cobrar dos nossos deputados que a gente elegeu, né? Porque não é justo que o governo federal, o governo estadual está querendo fazer com a gente. É hora de lutar mesmo. Lógico que nossa cidade aqui é 30 mil habitantes, mas eu acho que é hora de todo o estado de Minas Gerais engajar para esse projeto que está lá na Assembleia no passado não ser aprovado. É hora da gente unir forças contra esse projeto, ligar mesmo para os deputados. O nosso deputado, eu tenho acompanhado sempre o deputado Coronel Sandro, e ele vem numa luta ferrenha contra esse projeto. Então agora a gente conclama encarecidamente a todos os deputados do Estado de Minas Gerais que não se aprove esse projeto, que isso vai ser danoso, muito danoso para a vida do funcionalismo público aqui do Estado de Minas Gerais. Fiquei muito feliz aqui com a fala dos amigos vereadores. Se puderem entrar em contato com seus deputados, ajudar a gente contra esse projeto aí, vai ser muito importante aqui para o funcionalismo público do Estado de Minas Gerais. Aí, deixa aí, a gente vai estar na luta aí diária com vocês. Eu tenho acompanhado constantemente, diariamente, as informações sobre esse projeto. Não fui em Belo Horizonte ainda, porque sempre que vocês foram lá
nos manifestar. Eu estava trabalhando, mas é uma luta que é nossa. Esse projeto não pode passar, senão a gente no futuro não teremos como sobreviver, não teremos como cuidar dos entes queridos, das nossas famílias, e a gente vai adoecer. Todo o funcionalismo público estadual vai adoecer, porque se você não tem salário para cuidar da sua família, dos seus filhos, o que que vai? Todo mundo vai entrar em depressão. Então a gente conta com vocês, vereadores, amigos, entre em contato realmente com os seus deputados aqui de base para estar apoiando o funcionalismo público do Estado de Minas Gerais. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento de número 135/2023, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, João Marcos Macedo Silveira, José Antônio Camargo Júnior, José Wélio da Silva e Reinaldo Reis Silva, e quais requerem a deliberação, única discussão e votação do projeto de lei 071/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o fornecimento de cestas de Natal aos servidores públicos da administração direta e indireta municipal e da outras providências. Coloque em discussão requerimento 135/2023. Coloque em votação o requerimento 135/2023. Declaro aprovado por 8 votos. O regimento interno, em seu artigo 166, combinado com o artigo 62, inciso 3, permite emissão de pareceres verbais quando a matéria for incluída em regime de urgência especial. Assim, devido à aprovação do requerimento, solicito a manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Gilvan Antônio da Silva, que se manifeste sobre o projeto de lei 071/2023. Em análise do projeto de lei número 071/2023, seguindo os termos constantes nos pareceres jurídico e contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto em razão da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Reinaldo Reis Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, por 3 votos favoráveis. A comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e forma regimental e técnica legislativa ao projeto de lei 071/2023. Peço ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira, que se manifeste sobre o projeto de lei 071/2023. Em análise do projeto de lei número 071/2023 e seguindo os termos constantes nos pareceres jurídico e contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto no que se refere aos aspectos orçamentário e financeiro. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrários às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Gilvan Antônio da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente Carlos Leonel de Oliveira. Pelas conclusões.
Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela aprovação do que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários do projeto de lei 071/2023. Única discussão e votação do projeto de lei 071/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o fornecimento de cestas de Natal aos servidores públicos da administração direta e indireta municipal e da outras providências. Solicita assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto. O projeto de lei número 71 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, dispõe sobre o fornecimento de cestas de Natal aos servidores públicos da administração direta e indireta municipal. O intuito principal é agradecer a todos aqueles que muito fazem para que as políticas públicas obtenham êxito, pessoas que se dedicam a servir a comunidade e dar condições à execução dos planos de governo. Coloque em única discussão o projeto 071/2023. Coloque em única votação o projeto de lei 071/2023. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do requerimento 136/2023, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, João Marcos Macedo Silveira, José Antônio Camargo Júnior, José Wélio da Silva e Reinaldo Reis Silva, os quais requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto de resolução 07/2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre o fornecimento de cesta básica de Natal aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Coloque em única discussão o requerimento 136/2023. Coloque em única votação o requerimento 136/2023. Declaro aprovado por 8 votos. Regimento interno, em seu artigo 166, combinado com o artigo 62, inciso 3, permite a emissão de pareceres verbais quando a matéria for incluída em regime de urgência especial. Assim, devido à aprovação do requerimento, solicito a manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Gilvan Antônio da Silva, que se manifeste sobre o projeto de resolução 07/2023. Em análise do projeto de resolução 007/2023, seguindo os termos constantes do parecer jurídico contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto, em razão de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, de forma regimental e técnica legislativa. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Votos dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Reinaldo Reis Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa do projeto de resolução número 007/2023. O vereador João Marcos Macedo Silveira, secretário relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e tendo em vista que é autor do projeto de resolução 007/2023, juntamente com os demais membros da mesa diretora, é impedido de ser o relator da matéria por força do artigo 58 do Regimento Interno. Assim, foi designado como relator da Comissão de Finanças e Orçamento o vereador José Wélio da Silva. Portanto, solicito que se manifeste
sobre o projeto de resolução 007/2023. Em análise do projeto de resolução 007/2023 e seguindo os termos constantes nos pareceres jurídico e contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto, no que se refere aos aspectos orçamentário e financeiro. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Votos dos membros das comissões de Finanças e Orçamento. Presidente Gilvan Antônio da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente Carlos Leonel de Oliveira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela aprovação no que se refere aos aspectos financeiro e orçamentário do projeto de resolução 007/2023. Única discussão e votação do projeto de resolução 007/2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre fornecimento de cestas de Natal aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Solicita a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto. Projeto de resolução número 007/2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, dispõe sobre o fornecimento de cestas de Natal aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. A possibilidade de concessão de cestas natalinas já se encontra pacificada, tratando-se de benefício bastante comum aos trabalhadores, tanto do setor público quanto ao privado. Ademais, referida concessão se encontra em perfeita consonância com o disposto no artigo 169 do texto constitucional. Coloque em única discussão o projeto de resolução 007/2023. Coloque em única votação o projeto de resolução 007/2023. Aprovado por 8 votos. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Antônio Glender vai falar sobre o viaduto da Capoeira. Senhores vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Sou morador ali do final da Conselheiro Lafayette, perto do Trevo do Centenário. E eu passo sempre por ali, de carro, moto, a pé, de bicicleta, e vejo frequentemente os problemas que a gente tem naquele viaduto, no complexo todo dele. Primeiro, quem vem do Centenário sentido Trevo da UTAN, ele vem em 2 pistas, então 2 veículos ali competem, porque eles veem que vai migrar para uma pista só. E aí vira uma pista de corrida para ver quem chega primeiro. E o problema é quem sai da Capoeira sentido UTAN, não tem placa pedindo para diminuir a velocidade, para dar preferência. Então ali geralmente se encontram 3 veículos, podendo acontecer algum acidente, né? 2 pistas que acabam de uma vez, com uma pista só. Quem sai do trevo da UTAN, sentido João Pinheiro, que desce ali naquela via lateral, se for um veículo longo, ônibus, caminhão, carreta, ele não vai conseguir fazer a conversão ali sentido Capoeira ou João Leite, porque ele vai agarrar a traseira, como tem vários sinais ali. Quem sai do trevo da UTAN, assim que ele passa a trincheira da Capoeira, o seu lado direito já foi reformado durante a construção. A terra já saiu debaixo do asfalto. Então já tem uma erosão ali. Se passar uma carreta, um caminhão, um ônibus ali muito próximo, com certeza vai ceder aquela terra ali debaixo do asfalto. Tem vários pontos de erosão que está caindo numa trincheira que foi construída. Quem sai da via lateral da João Pinheiro, sentido Trevo Centenário,
Eles construíram uma trincheira de mais ou menos 300 metros, de 1,5 metro de fundura para 1 metro de largura. E ela não tem qualquer proteção. Qualquer pessoa ou qualquer veículo desavisado, ele vai cair ali. E tem a outra questão que está gerando um problema ambiental. Nessa trincheira, desce a água da Conselheira Lafaiete por uma rua ali e cai em um terreno que tem ali. E todo o sedimento desse terreno, brita, pedra, terra, está descendo na trincheira e está indo para o córrego. Se vocês pararem lá em cima, na pista para olhar o córrego, a gente quase não vê ele mais. Todo esse sedimento está no córrego, causando um assoreamento dele. Então já é um problema ambiental. E tem vários outros pontos de erosão. Placas caídas, várias placas de grama morta, porque a forma com que eles plantaram foi assim. Eles acertaram mais ou menos o terreno, jogaram as placas em cima das pedras e largaram. Não colocou nenhum adubo, não colocou nenhum pó calcário e largou aquilo ali a mercê das chuvas. Então tem várias situações de erosão por causa disso, porque várias placas estão mortas. E aí quando chove desce a placa e desce a água e desce pedra na pista inclusive. Esse acervo de fotos eu passei para o João Marcos, que tudo isso que eu falei e muito mais, o tempo não permite muito que eu fale de todos os problemas que tem ali, mas através das fotos vocês vão ver que tem muitas outras situações ali que geram problemas, tanto para os veículos quanto para os pedestres. Durante aquela chuva que nós tivemos, desceu vários sedimentos, brita, terra, areia, para a pista. Então tem pontos ali que não tem aquela trincheira que desce água. Tem umas fotos ali, o João Marcos deve ter visto, que tem uma canaleta onde desce a água de cimento e de repente ela acaba. E continua uma canaleta de terra. E ela está descendo toda para aquela outra trincheira que vai dar no córrego ali. Então, assim, vale a pena, vocês documentarem isso junto ao órgão competente e a gente resolver essa questão. Aquilo ali foi mais ou menos assim para a gente entender a situação. Eu tinha um terreno grande, eu dei uma parte do terreno para que alguém construísse uma casa para mim. Antes da casa ficar pronta, ela já estava com rachaduras, com trincas, com telhado danificado, e ela está assim o tempo todo. Então, assim, essa parceria não foi bem feita. Então, peço aos senhores que possam abraçar essa causa em benefício da nossa comunidade. Muito obrigado pela atenção. Pela ordem, senhor presidente. Eu até havia falado para o Glender, para ele estar comparecendo aqui, falando com todos os vereadores primeiro, porque, se não me engano, são mais de 130 fotos, que foram enviadas, De repente, a gente poderia estar encaminhando, senhor presidente, no grupo da Câmara, conforme ele havia me encaminhado, para que os vereadores tomem ciência e, através do apoio do jurídico dessa casa, formalizar um documento ao órgão competente. Muito obrigado. Elizabeth Lima Costa vai falar sobre o regime de recuperação fiscal. Uma boa noite a todos, excelentíssimo senhor Wilde, presidente desta casa, na pessoa de quem cumprimenta os demais vereadores. Eu queria começar pedindo para vocês fazerem uma reflexão sobre a palavra recuperação. O que vem à mente de todos vocês quando nós falamos essa palavra? Nós começamos muito cedo lá na escola com essa teoria de que recuperação é uma coisa muito ruim, Porque quem fica de recuperação é porque não alcançou o que deveria ter alcançado em tempo hábil, no tempo correto. Então, segundo o dicionário Infopédia, recuperação é um substantivo feminino, é o ato ou efeito de se recuperar.
voltar ao que era antes, ou ainda num contexto de economia, recuperação é a melhoria dos índices financeiros após uma crise, é uma retomada. Daí nós passamos à recuperação fiscal, que é um mecanismo criado para possibilitar aos estados e ao Distrito Federal que tenham um grave desequilíbrio financeiro o ajuste de suas contas. Esse regime de recuperação fiscal ele foi criado pela Lei Complementar 159 de 2017. Então, para aderir a esse regime de recuperação fiscal, o Estado tem que preencher alguns requisitos, né, que são necessários. Agora, tem que indicar a gravidade pela qual o Estado passa. Mas interessante a gente pensar que nós temos um governador que diz que Minas está nos trilhos, que ele está organizando e organizou o Estado. Foi esse, inclusive, o lema de campanha, e foi essa a proposta para que ele fosse reeleito. Então eu pergunto, se Minas está nos trilhos, por que o regime de recuperação fiscal? O nosso governador Romeu Zema, ele se contradiz. Ele fala contra ele mesmo, né? Minas Gerais tem hoje uma dívida com a União de 141 bilhões de reais. Somando outras dívidas e também uma dívida internacional, Minas deve hoje 165 bilhões. Somando empréstimos à União, né? Interessante, um estado que está nos trilhos, como diz nosso governador Romeu Zema, com uma dívida de 161 bilhões de reais, conceder ao governador e aos seus secretários um reajuste de 300%. Ninguém ouviu errado, 300%. O salário do Romeu Zema, que até 2022 era de R$10.100, até 2025 passará ao valor irrisório de 40 mil. Qual dos amigos, companheiros servidores recebeu tal reajuste? Levanta a mão para mim. E os senhores, nobres vereadores dessa casa, nossos representantes, vocês já tiveram um reajuste assim? Vocês já tiveram coragem de propor um reajuste assim para vocês? Não. Porque vocês têm responsabilidade para o qual cargo vocês foram eleitos. Então vocês têm a responsabilidade e por isso os cumprimento. E vocês sabem o quão importante é o dinheiro público, porque nós os colocamos aí para nos representar, mas o nosso governador, ele não tem essa consciência. Por que um regime de recuperação fiscal em cima dos servidores, como vocês, nossos vereadores, nossos representantes, também servidores públicos, Reinaldo, Zé Wellington, né? Gilvan, Shirley, nossa professora, o Carlinhos, que inclusive é do meu tempo da Escola Estadual Professor Horta, que se aposentou na educação. Eu pergunto para vocês, um regime de recuperação fiscal para nós, congelando os nossos salários por 9 anos, e em contrapartida, isenção para os grandes empresários deste estado, amigos do senhor governador. Tempo esgotado. Pode continuar. Posso? Que investiram bilhões na campanha do senhor Romeu Zema. Então, gente, a conta não fecha. Enquanto nós pagamos 4% de IPVA sobre os nossos veículos, a Localiza, as locadoras pagam 1% apenas. Que proporcionalidade é essa, senhor Romeu Zema? Então, nós pedimos
viemos aqui, como os senhores já entenderam e por isso nos deixam muito felizes, nós pedimos a ajuda de vocês, porque o regime de recuperação fiscal, ele trará a precarização do serviço público. Quando a gente fala em serviço público, não é só educação, não é. Nós precisamos de um pronto-socorro, nós precisamos de UBS, nós precisamos do fórum, nós precisamos do Ministério Público. E quando eu digo precisamos, principalmente essa parcela nossa aqui, de 99% da população, que são os pobres, os trabalhadores, aqueles que realmente necessitam, que não têm condições de pagar um plano de saúde, que não têm condição de pagar uma escola particular. O regime de recuperação fiscal é uma vantagem somente temporária, porque ao passo que suspende o pagamento de uma dívida, das parcelas de uma dívida, não suspende os juros. Então, senhores, não justifica hoje deixar de pagar 161 bilhões para daqui a 9 anos pagar 210 bilhões de reais. Então, a questão da recuperação, eu digo, ela tem um efeito contrário, ela não recupera, ela ajuda a desmantelar, a precarizar muito mais o serviço público. O Zema está levando o nosso Estado para o buraco. O Estado hoje, ele através, por meio do governador Romeu Zema, propõe as privatizações. Vamos dar o exemplo da CEMIG. O senhor Romeu Zema, ele diz que tem que privatizar para melhorar o atendimento, o serviço, a prestação de serviço para a população. Mas então eu pergunto, uma estatal que dá um lucro de 4 bilhões de reais por ano, essa empresa, ela é um peso para o Estado? Então eu pergunto, por que privatizar CEMIG? Por que querer terceirizar o serviço público? Porque nós vamos cair nisso no regime de recuperação fiscal. Na verdade, o Zema, ele quer entregar nossas escolas, ele quer terceirizar todo o serviço público. E isso vai nos levar a uma precarização. Então, o aumento da contribuição previdenciária. Nós pagamos aí, além de imposto de renda, se a gente tem a esperança, se nós temos hoje a esperança de nos aposentar, com o regime de recuperação fiscal, virá uma reforma previdenciária, virá uma reforma administrativa que tirará a possibilidade da nossa aposentadoria. Os que ingressam hoje no serviço público não conseguem se aposentar com 100% dos seus proventos. Nós temos hoje apenas uma parcela de aposentadoria. Infelizmente, o servidor que, como o próprio nome diz, que serve a população por uma vida, não tem sequer o reconhecimento na sua aposentadoria. A limitação de investimentos, porque um Estado que se diz quebrado, falido, vai investir como? O fim do IPSENG, o nosso Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, que já está sucateado, corre o risco de fechar as portas. E a não autorização dos serviços públicos. Como faremos com a população, então? Como a população terá acesso aos serviços? Então, hoje, dizer de um funcionalismo, que o funcionalismo público, que o serviço público é precário, não, ele se tornará precário na iminência e na possibilidade da aprovação do regime de recuperação fiscal. E ainda, queria deixar só mais uma coisinha. Alguns pensam assim, eu sou funcionário do município, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque isso aí é do Zema, é do Estado. Não.
porque a lei ela vem de cima para baixo e o efeito cascata ele é impossível de conter. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, eu não tenho um dado aqui para passar com precisão, mas vamos imaginar, vamos fazer a soma do funcionalismo público municipal, estadual da nossa cidade e federal também, que nós temos, né, os órgãos federais aqui em Piuí. São quantos servidores públicos e familiares na cidade? Pensem no 5º dia útil de cada mês, a movimentação do comércio na nossa cidade, sem o funcionalismo público, sem o nosso salário para movimentar a economia do município. Então, nós temos que gritar, nós temos que nos fazer ouvir, e por isso nós estamos aqui hoje, para pedir que vocês sejam o nosso apoio. E nós já começamos satisfeitos, porque nós percebemos que temos o apoio nos nobres vereadores, nos nossos representantes. Isso nos deixa felizes. E uma coisa que eu quero passar para vocês, muito importante, no último dia 7 de novembro, reuniram-se na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 4.000 servidores públicos. De todas as categorias, não era só professor não, porque muita gente tem ideia que é só professor que fica passando caneco, contando moedas e pedindo e brigando. Não, 4.000 servidores de todas as categorias, Polícia Civil, Polícia Penal, Judiciário, Educação, Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, Copasa, Codemig, Femig. Então, tem que se analisar e reconhecer a urgência e o perigo que nós estamos correndo. E, como professora de português, que sempre fala para os meninos, para encerrar, volta a sua tese. Então... Pode concluir. Foi esgotado. Obrigado, senhor presidente. Eu volto ao início, quando pedi para vocês pensarem na palavra recuperação. Então, eu digo para vocês que o regime de recuperação fiscal não é recuperação. É a destruição do serviço público que estão querendo nos impor, que está sendo proposto pelo nosso governador Romeu Zema. Então fica a reflexão para todos, agradeço o espaço, agradeço a todos, muito obrigada, gente. Mirela Herrera Neto. Eu também ia falar do regime de recuperação fiscal. Boa noite a todos, boa noite, digníssimos vereadores. Como a minha colega já falou, né, gostaria de colocar aqui, né, que o regime de recuperação fiscal é um plano desconectado da realidade do Estado e ele penaliza o servidor e ele não resolve os problemas de Minas Gerais. E existem outras alternativas na realidade, né, que estão sendo buscadas, né, que na verdade esse projeto vai afundar os mineiros num buraco sem fim, como já foi colocado, né? Então, não tem solução, né? Porque a dívida só aumenta de 156 milhões para 210 milhões com juros. Também vai congelar os salários e a carreira dos funcionalismo por 9 anos.
Também vai suspender concursos e nomeações, que vai sucatear ainda mais o Estado, que já tem a falta de funcionários. Também prevê a venda a preço de banana das estatais. Esse projeto também restringe o investimento público em saúde, educação e segurança pública, prejudicando a toda a população. Então, como todos aqui, a gente vem aqui solicitar de vocês a ajuda, né, das pessoas que representam vocês, que vocês estão mais próximos, os deputados, e peçam a ele dizer não ao regime de recuperação fiscal. Porque a gente tem que pensar que isso vai afetar o nosso município. Como é que vai ser Piuí? Já temos poucos policiais. Daqui 9 anos, sem concurso, sem poder contratar outros, vai só defasando. A mesma situação, nós, os servidores do fórum, ou então a escola, como é que vai ficar? Todos nós aqui temos um parente que é funcionário do Estado. Então, vai afetar a nossa cidade diretamente, a economia, a população, né, que nós trabalhamos com eles, os mais pobres. Então, é isso que a gente gostaria de dizer, e a gente fica feliz, né, de todos vocês já terem colocado que estão pensando em fazer como a vereadora colocou, um pedido, e a gente tem que pensar no nosso futuro. São 10 anos que não vai poder fazer um concurso, vai só afundar o estado que a gente vive, né? E colocar, né, que vocês não estão lá mais próximo dos deputados, que nós estamos de olho, né, em quem está do lado do povo mineiro. É isso, então, obrigada. Renata Soares Figueiredo Costa, também fala do regime de recuperação fiscal. Boa noite a todos os presentes, a todos os colegas, servidores públicos, a nossa Câmara, né, os representantes do Legislativo Municipal, que nós estamos aqui hoje com essa pauta do regime de recuperação fiscal e estamos muito satisfeitos, como as colegas já disseram, porque a gente já viu o posicionamento de cada um, né? Mesmo porque nós temos a maioria dos vereadores como servidores públicos, né? Isso é uma honra, né? Então, gente, eu tenho que pontuar aqui, eu até trouxe para pontuar aqui, porque as colegas já falaram quase tudo, né? Mas a gente tem que fazer o pessoal entender, a população entender, o que é o regime de recuperação fiscal, né? Porque a população não está sabendo disso. E não está sabendo que vai respingar em todo mundo, né? Porque o regime de recuperação fiscal é um acordo que o governo Zema fez com o governo federal anterior, para que ficasse 9 anos com algumas restrições, né? Mediante algumas restrições financeiras do Estado de Minas Gerais. E essas restrições financeiras pontuaram aqui, todo mundo pontuou alguma restrição, mas nós temos inúmeras restrições. O PL é enorme, tem várias restrições financeiras, e eu vou pontuar aqui a que eu acho mais grave, né, para a população. Primeiro é a privatização, né, das empresas estatais, como a Beth já mencionou, empresas que dão lucros bilionários, que não tem sentido nenhum, para pagar uma dívida, para adiar uma dívida, para iniciar o pagamento em 9 anos.
uma dívida que é de 156 bilhões, vai para 210 bilhões depois desses 9 anos, porque tem juros e tem correção monetária, né? Ou seja, depois de 9 anos, eles vão começar a pensar. Primeiro vai adiar para um outro governo, né? Porque 9 anos não é ele que está lá, ele está passando o problema dele para outro, sendo que ele não pagou 1 centavo da dívida e não tentou negociar. Agora ele quer julgar para um governo posterior o que ele não conseguiu fazer. O problema, né? Julgar o problema. E julgar nas costas da população. Porque não é só dos servidores públicos, não, e eu vou mostrar para vocês, é da população de forma geral. O primeiro ponto, gente, é as estatais. Então, vão privatizar a CEMIG a princípio, né? CEMIG, CODEMIG, Copasa. Mas, como a Beth já mencionou, a intenção dele é privatizar todo o serviço público. Nós vamos pagar os impostos, mas nós não vamos receber de volta o serviço, né? Então, a precarização, a gente tem visto que a privatização dos serviços públicos em outros estados que já aderiram ao regime de recuperação fiscal, que não soluciona o problema, né? A gente está vendo nos outros estados os apagões nas redes elétricas, né? No setor elétrico, o aumento das taxas, e não são só esses pontos, são inúmeros pontos precarizando o serviço público. Com relação ao outro ponto gravíssimo, e como a Shirley bem disse, é rasgar a Constituição, é congelar os direitos dos servidores públicos, congelar a carreira do servidor, porque não vai ser só o reajuste, nem é reajuste, é recomposição salarial, né? De acordo com as inflações, como é recomposto o salário mínimo a cada ano. Não é só recomposição salarial, são todos os direitos conquistados lá na Constituição que serão suspensos por 9 anos, bem como a carreira do servidor, bem como recomposição salarial, bem como concurso público e nomeações. Ou seja, alguém que passou num concurso público mês passado e amanhã é aprovado o regime de recuperação fiscal, ele vai ficar 9 anos sem ser nomeado. Todos os servidores que aposentarem nesse período, e provavelmente, né, os bons servidores vão procurar outro trabalho melhor remunerado, em outro estado, né, em outra unidade federativa. O que vai acontecer? Eles vão sair do serviço. E aquelas vagas que abrirem nas escolas, dos agentes carcereiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar, o que vai acontecer? Não pode ter concurso, não pode ter nomeação. Eles vão ficar 9 anos sem aqueles servidores. Vocês já pararam para pensar nisso? Vai diminuir o serviço público. Porque como que vai fazer o serviço público sem servidor público? Né? Vocês imaginam em 9 anos só a quantidade de gente que aposenta. Agora imagina as que saem, as que removem, as que falecem, não é? São milhares de vagas que não serão preenchidas, porque não tem concurso público, não tem nomeações, né? E outra, que eu acho a mais séria de todas, é o limite de gastos estadual. Porque ele limita os investimentos públicos por 1 década. O Estado vai ficar parado 1 década sem fazer nenhum investimento. Tempo esgotado. Pode completar. Já está finalizando, obrigada.
Então, por quê? Porque vai ficar 9 anos sem nenhum investimento. O investimento, gente, público, é o repasse que vem do Estado para a saúde, para a educação, para a assistência social, para todo tipo de serviço público. Esse repasse atinge a parte mais sensível da população, que é aquela que precisa do serviço público. Vocês já imaginaram, vamos julgar aqui que o hospital recebe uma verba mensal ali de 50 mil reais. Hoje, daqui 9 anos, ele vai fazer o que ele faz hoje com 50 mil reais? Porque é isso que vai acontecer. A escola vai conseguir dar merenda escolar com o mesmo valor que ela recebe hoje? Eles vão conseguir manter as penitenciárias, os presídios estaduais, com a mesma verba daqui 9 anos? Porque ele não pode gastar mais do que ele gasta hoje. Esse é o limite de gastos que atinge mais a população. E qual que é a classe que vocês acham que mais precisa desses serviços públicos? Quem que precisa, que povo, qual que é a parte da população que mais precisa da saúde pública? Qual que é a parte da população que mais precisa das escolas públicas? Qual que é a parte da população que vai sofrer pagando taxas mais altas, porque vai privatizar, vai aumentar, não tenham dúvida, vai aumentar as taxas. E Tempo esgotado. Deixa eu agradecer. A todos os colegas aqui presentes, a todos os vereadores que já dispuseram a nos auxiliar, né? E nos auxiliar é conscientizar a população de tudo isso antes que esse caos venha já de súbito, né? Atingindo a população que não está consciente do prejuízo que cada um vai sofrer, né? Então, é com a nossa força que a gente vai auxiliar o povo, né, que a gente representa, e a todo o povo mineiro, né, para dizer não ao RRF, não à precarização do serviço público, não a toda essa armadilha que o governo Zema quer nos preparar. Né? Obrigada a todos. Jaderson Ferreira de Souza vai falar também sobre o regime de recuperação fiscal. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os outros vereadores, aos funcionários públicos estaduais aqui presentes. Não vou ser repetitivo, o que os meus colegas já falaram, porque a gente percebe que o governador não está nos trilhos, então não merece enfatizar, né, essa questão. Mas é bom ressaltar que o diálogo faz parte e ele tem que ser humilde para fazer esse diálogo com o governo federal e que já está acontecendo não por ele, mas pelo presidente da Assembleia de Minas, por alguns opositores, deputados da Assembleia de Minas, pelas manifestações dos servidores públicos estaduais e municipais, que já está tendo uma união, não é? E percebendo a gravidade que é esse regime de recuperação fiscal. Como eu disse, não vou ser repetitivo, mas as frases que a Renata falou agora por último, qual é a oferta? Para quem ofertamos o trabalho? Seja ele na segurança pública, seja ele na justiça, seja ele na educação,
seja ele lá na saúde, é os pobres, gente. É a classe menos favorecida. E quando a gente fala, a Beth comentou da isenção de impostos ao grupo das locadoras Salim Matar, a gente percebe que esse ano mesmo, eu também não sei o que o valor, mas é em torno de 4 bilhões, o Salim Matar e os outros donos da locadora pagavam 1% e na hora da venda eles pagavam mais 3%, na hora de trocar os carros. Né? Só que o senhor Romeu Zema, o governador, ele deu essa isenção de mais 3%, ou seja, o dono da locadora paga 1% e depois ele está tranquilo. Né? Então, essa isenção do aumento aí da isenção prejudicando o Estado, ele não está preocupado com o Estado. Ele quer vender para os amigos dele. Né? Eu queria também fazer uma reflexão em cima dessa oferta, né, de trabalho, onde eu vejo o meio ambiente. Aqui nós temos 2 salas lá da Emater, onde nós temos 2 profissionais que atendem aos pequenos produtores rurais, fazem o trabalho da assistência às famílias, né, que produzem alimentos para a agricultura familiar. A segurança pública, que fazem o trabalho. Imagine essa turma, imagine esses profissionais que fazem o trabalho com o salário daqui a 9 anos. Você acha que ele vai correr o risco? Você acha? Nós da área da educação, nós já temos profissionais trabalhando que não sabem escrever uma frase no quadro. Exatamente por causa da precarização, da oferta de trabalho, salário baixo. Ele não faz os concursos públicos, onde no concurso público você sobe a régua, você classifica os melhores e você não consegue fazer esse tipo de oferta de um ensino público de qualidade, de um trabalho do servidor público de qualidade. Acho que eu me confundi aqui um pouco também a fala, mas voltando a esse diálogo com o governo federal, né, para não ser repetitivo novamente, eu acredito que a nível de governo federal, essa proposta ela vai ser desfeita. Nós temos alguns deputados, o próprio Rodrigo Pacheco já levou o caso ao presidente da República, assim como alguns deputados aqui já foram abordados, né, já foram comentados por vocês, que acreditamos que estejam do nosso lado. A gente fica feliz, mas gostaria que vocês fossem enfáticos com eles. Enfáticos. Assim como foi a reforma da Previdência em 2019, a reforma da Previdência Estadual em 2020, agora esse regime de recuperação fiscal, ele vai quebrar as pernas das pessoas que pelo menos imaginam ou pleiteiam uma aposentadoria digna. Quero aqui agradecer a oportunidade. Muito obrigado. A Rosélia Silveira também vai falar sobre o regime de recuperação fiscal. Boa noite a todos. Aqui muitos devem estar perguntando o que nós temos a ver com isso. Tudo. Antônio Glender, se esse regime passar, esquece as melhorias da MG 050. João Marcos, esquece o parquinho acessível. Shirley, esquece o benefício para os agentes de saúde e endemias. Nós, população de Piuí, podemos esquecer qualquer benefício para esta cidade. Só fazendo uma conta meio por alto, somos em torno de 1.300 servidores. A família com uma média de 4 pessoas, são mais de 5.000. Isso dá em torno de 20% da população de Piuí vivendo diretamente através da Prefeitura Municipal de Piuí. Os investimentos que vocês buscam, as emendas parlamentares, né, com os deputados, esquecem. Não vão vir mais.
É isso que a gente está vendo acontecer. E nós, servidores municipais e cidadãos, não estamos nem aí para isso. Mas, graças a Deus, que nós temos os representantes, Renata, sindicato, eu, sindicato municipal, Antônio Glender, as entidades e vocês, representando a população desse município. E por causa de nós, isso e muitas outras coisas não vão acontecer. Quando a gente se uniu para outras questões, a gente viu que deu certo. E aqui eu acho que vocês deveriam fazer um pouco mais. A gente tem vários municípios, né, que vocês têm contato, nós temos, aonde essa luta não chega lá. Mas vocês poderiam buscar o apoio das casas legislativas, unificar um documento e manifestar a indignação de todos os municípios aqui da nossa região em relação ao que está o governador propondo. Isso fortalece a gente, fortalece vocês e protege a população do que, infelizmente, a gente vê acontecendo na gestão pública. O que a gente vê na história é os políticos, os donos do poder, fazendo tudo aquilo contra quem os elegeu. Essa é a nossa realidade. A gente vota acreditando que quem vai estar lá vai estar representando o direito, o interesse da coletividade. Mas o que a gente vê não é bem isso. Para quem está antenado nas informações referente aos interesses escusos do governador, simplesmente almejando politicagem. É esse o interesse, né? Sacrificando o povo. Nós, servidores públicos, fomos os mais afetados na pandemia. Nós tivemos os nossos direitos todos congelados, e ainda estão. Somente a saúde e segurança pública que teve os direitos, né, as vantagens, os planos de carreiras garantidos. Nós estamos até hoje com esses direitos congelados. E vamos continuar. Esse regime, ele não afeta só vocês, os servidores estaduais, porque o município vai deixar de receber muitos recursos. E nós, aqui, as 1.500 pessoas que são sustentadas pela prefeitura através de nosso trabalho, que são as nossas famílias, vão sofrer com tudo isso. E isso compete a nós, gritar e dizer não. Porque quando o povo, que é quem detém o poder, se manifesta, as coisas acontecem. Um exemplo claro aqui em Piuí, aproveitando o que o Antônio Glender veio fazer. Por que que até hoje não houve uma intervenção lá no trevo do Cafeltã? Foi uma intervenção nossa, do município. Se não fosse nós aqui bater contra o Estado, lá já tinha tido uma intervenção que ia prejudicar 1.300 moradores do bairro Nova Piuí. Então, quando a gente se une, a gente tem poder. A gente tem que saber usar isso. E vocês aqui são a nossa ponte, é o nosso elo, né, com os deputados, com os senadores, com os congressistas, porque isso é uma luta nacional. Ela não é mais só de Minas Gerais. Obrigada. O Norvino Júnior Costa também vai falar sobre o plano de recuperação fiscal. Hoje nós somamos aí mais de 26 sindicatos, né, que soma 100% dos serviços ofertados à sociedade de Minas Gerais. Cada um de nós estamos empenhados em esclarecer a sociedade, porque nós servimos a sociedade. Cada atendimento médico, cada atendimento no posto de saúde, cada atendimento no programa de saúde da família em cada município,
essa sociedade vai conhecer quem foi os deputados e as deputadas capazes de destruir e colocar em risco a saúde pública no estado de Minas Gerais, a educação, a justiça e toda a nossa organização de anos dentro desse estado. Hoje, o SUS é 100% da sociedade. O SUS mostrou na pandemia o que houve dentro desse estado. Todo sucateado, com várias tentativas de privatização, o SUS mostrou à sociedade. E hoje nós estamos juntos. Educação, segurança pública, saúde, justiça, nós não vamos parar. E nós vamos nos empenhar para mostrar que hoje temos os melhores servidores públicos dentro do estado de Minas Gerais, com ameaças crescentes, tá, de destruição desses serviços. Segundo ponto, reforma da Previdência. Entretanto, no parecer, preste atenção, no parecer que a gente tem em mãos, há uma sugestão para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal que Minas apresentou, uma nova reforma da Previdência, assim como uma nova reforma administrativa. Atingirá aqueles que até então não foram atingidos, os militares. Então tem que chamar a atenção da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, porque vai impactar também nos militares. Item 3 aqui, redução de benefícios. 4, não estamos inventando, gente, revisão do regime geral dos servidores. Mas o secretário nos deu aqui uma resposta que é esclarecedora, que está presente no plano, o famoso teto de gastos. Daqui vai ter o teto de gastos, o que claramente diz para nós 9 anos de congelamento de salário dos servidores, porque nós nunca vamos cumprir as metas fiscais desses 9 anos. Então isso está muito claro no que foi dito aqui. Nós estamos falando do futuro da próxima década do estado de Minas Gerais. Quem vai explicar para a população que os hospitais da rede FEMIG deixaram de ser públicos? Porque votar a favor do regime de recuperação fiscal é votar a favor da entrega de 13 hospitais para amigos do governo. Quem vai explicar para a população quando ela perder a escola, que vai passar a ser administrada por uma biboquinha que cria um CNPJ? Deputado, põe o seu filho, o seu neto numa biboquinha criada por CNPJ? Não. Então, para que tem que querer para o filho do outro aquilo que você não faz para você? Que você não quer. E eu não defendo que faça. Tem que ter a melhor escola, de qualidade. Votar a favor do regime de recuperação fiscal é isso. Votar a favor do regime de recuperação fiscal é votar a favor do caos do sistema socioeducativo. E vai se tornar um negócio. Cuidar dos adolescentes em Minas Gerais vai se tornar um negócio lucrativo para um pequeno grupo. Um pequeno grupo. Como quando a próxima barragem estourar e as próximas pessoas forem assassinadas pela próxima mineradora, quem vai explicar o sucateamento dos servidores do meio ambiente? Que não tem carreira, que não tem salário e que vão acabar. Porque 10 anos de regime de recuperação fiscal quer dizer que o servidor público vai acabar. Quem vai consolar as famílias? Quem vai fazer hashtag somos todos com vocês? Mas votou a favor do regime, destruiu o sistema de fiscalização. Como é que vocês acham que a Secretaria da Fazenda, os servidores efetivos, vão aumentar a arrecadação? Não tem política para servidor efetivo. Um processo avassalador de destruição do serviço público. Eu agradeço Vossa Excelência, eu finalizo, presidente. Obrigado. Eu vou encaminhar, presidente, contrário ao parecer de Vossa Excelência e, portanto, contrário ao regime de recuperação fiscal. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Seis Silva, que faça chamada
dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, eu também quero manifestar aqui, quero cumprimentar cada um de vocês pela presença aqui hoje. É muito importante mesmo vocês estarem aqui para fortalecer esse trabalho. E quero fazer um comentário aqui super interessante, né? Que esse governador, ele veio usando o povo mineiro, usando o pãozinho de queijo, um come quieto, falando no pé do ouvido, conversando daquele jeitinho mineirinho, para convencer o povo, para convencer a população. Fez um primeiro mandato e desde o primeiro mandato a gente já viu que não poderia ser reeleito. Mas está aí a prova, né? Está aí a prova, o tanto que ele usou o mineirinho, a humildade do povo mineiro contra o povo mineiro. Isso é uma falta de compromisso, uma falta de responsabilidade muito grande com Minas Gerais, com o povo que precisa, o povo que luta. Em vez de ele estar motivando, em vez de ele estar valorizando o povo mineiro, não. Ele vem com a desvalorização, ele joga um balde de água fria em Minas Gerais. Isso é uma vergonha para nós. Uma vergonha ter um homem desse como nosso governador. Então, vocês podem ter certeza que nós já estamos lutando. Nós já estamos correndo atrás e buscando apoio, sim, contra esse governo, que não merece de forma alguma o nosso respeito, porque ele quer acabar com o povo, acabar com Minas Gerais. Ele tem a capacidade, para isso ele é bom, o mineirinho, ele usa o mineirinho, de viajar, ir para o exterior, falar inglês e depois jogar nas redes sociais que ele está falando inglês. E eu quero lá saber se ele quer falar, se ele fala inglês ou não. Eu quero saber dele cuidar bem de Minas Gerais, valorizar o povo mineiro, valorizar o nosso estado. Hoje nós temos um governo federal, nós temos um presidente que tem compromisso com a população, compromisso com o povo do nosso país, e ele nem sequer manifestou apoio de ir lá procurar o nosso presidente. Então, gente, fica aqui meus parabéns a vocês que estão aqui hoje, e a nossa luta não acaba por aqui. Vamos unir, vamos dar as mãos e mostrar que nós somos muito mais forte do que aquela mineridade que ele acha que ele tem. Muito obrigado a todos. Só finalizando, presidente, desculpa. Eu também não poderia valorizar aqui, né, aproveitando as mulheres aqui presentes, quantos anos que eu trabalhei com a Beth, né, e eu vejo aqui o tanto que as mulheres, a Shirley, nossa vereadora, e outros mais, não vou citar mais nomes, o tanto que as mulheres são inteligentes, trabalhadoras e correm atrás mesmo, tudo que fazem, faz bem feito. E nós temos aqui na nossa Câmara de Vereadores, doutora Jaqueline, que é uma excelente profissional, faz um trabalho diferenciado aqui na Câmara. E eu quero aqui cumprimentar ela. É esse mandato. Ela está hoje aqui pronunciando na Câmara. Doutora, quero te cumprimentar e quero ver você mais vezes aqui, junto, tendo essa oportunidade, porque nós temos dois jurídicos aqui super competentes, que é o doutor Joselito e a doutora Jaqueline. Mas a participação dela hoje aqui, né, deixa a gente assim muito feliz, né, por essa oportunidade que você está tendo aqui. Você é muito competente e merece nosso respeito. Parabéns. Gente, muito obrigado pela presença de vocês.
Senhor presidente, eu me inscrevi aqui também na explicação final. Gostaria de estar cumprimentando, né, todos aí pelas falas aí, foram excepcionais nas suas falas aí. E a gente sabe que a nossa saída, ela é política, né? Não tem outra saída. A nossa saída é com negociação. Então a gente gostaria de estar cumprimentando também lá o presidente, lá o Tadeu Martins, né, lá da Assembleia, que ele é um homem que está se movimentando para resolver o problema, porque a gente está cansado de saber que a saída é política. Esse plano é inviável para qualquer servidor público. Então vamos torcer para o presidente da Assembleia, o próprio governador, né, com a sua equipe, que consiga uma saída política, que esse plano não pode ser jogado nas costas do servidor. Então vamos manter o foco, né, unidos, e torcer para uma saída política, que a única a solução é a saída política, conversar com o governo federal, não tem outra saída. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já está aberto a negociação, então é uma saída política. Agora é questão de conversar. Não, a gente não pode pagar a conta dessa dívida. Então vamos e pedir também a Deus, né, ao Senhor Jesus Cristo, que ilumine os dirigentes lá de cima, que encontrem uma saída política para nós. Nós, gente, servidor público, não pode pagar uma conta tão alta aqui nas suas vidas, não. Então vamos pensar um pouquinho também em Deus, né, que Ele ilumine a cabeça do Tadeu Martins, do próprio governador Romeu Zema, que encontre uma saída política para nós. E que seja assim. Bem, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido para a 40ª sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de novembro de 2023. Muito obrigado a todos e boa noite.